Olá, amigos e amigas, seguidoras aqui da página Pensamento e Fé. Feliz por estarmos aqui mais uma vez com vocês, hoje para iniciarmos uma nova série aqui no nosso canal, onde nós vamos olhar para a história de homens piedosos. E para iniciar essa série, hoje nós começamos com uma das maiores referências que temos no meio da pregação e na história do pastoreio, Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon, nascido na Inglaterra em 1834, foi um grande pregador, batista reformado que influenciou toda a sua geração e nos influencia até hoje, conhecido como Príncipe dos Pregadores. Nós vamos falar sobre isso mais, só que agora começamos com a história da sua conversão. A conversão de Spurgeon tem duas coisas muito interessantes. Primeiro, providência divina. Segundo os relatos da história de Spurgeon, ele estava a caminho da igreja, mas por causa de uma nevasca. Nevasca é cidade, né? Nevasca é estado. Então, nevasca é tempestade de neve. Spurgeon estava a caminho da sua igreja quando uma nevasca o impediu de chegar até o destino que ele queria. Por providência divina, ele então entrou numa das capelas que tinha na cidade. Nessa capela havia um pregador itinerante, sem muita habilidade para falar, sem muita competência oratória. Ele começou sua pregação no texto de Isaías 45:22, que diz: "Olhai para mim, seis salvos, vós todos os confins da terra." Mais tarde, Spurgeon relatou que aquela pregação mudou a sua vida. É como se o pregador tivesse falado diretamente para Spurgeon e esquecesse todos os demais que estavam presentes. Com isso, ele insistia em falar para que aquele jovem, para que o adolescente Spurgeon, o pequeno Spurgeon, pudesse converter-se para Jesus Cristo e olhar para Cristo Jesus e ser salvo. Esse foi o começo da sua conversão, foi o início de tudo. Foi quando ele teve convicção dos seus pecados, arrependimento, a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Algo interessante que a gente pode falar dessa fase da vida de Spurgeon é que ele foi criado com seus avós. O seu avô era um pregador do evangelho, então o que aconteceu com ele é o que às vezes acontece com muitos, de nós que nascemos em um lar cristão, onde são repassados para nós valores. Inclusive, uma das primeiras experiências literárias que ele teve foi quando ele descobriu a biblioteca do avô dele, e foi onde ele teve contato com o Peregrino, onde ele diz que é um dos principais livros da vida dele. Mas ainda assim, o que aconteceu com ele, e que é comum até hoje, é que ele só foi se converter de verdade aos 15 anos, quando a palavra do Senhor de fato atingiu o coração dele, e transformou a vida dele. Ele foi influenciado inclusive pela teologia puritana, que é sempre uma teologia muito forte e impactante, mas ainda assim, mesmo tendo esse contato e já estando habituado com esse tipo de coisa, ele ainda não havia conhecido o Senhor, mas no tempo determinado, por providência do Senhor, como já foi falado, ele se rendeu aos pés do nosso Salvador. Logo em seguida, na sua conversão, com 16 anos ainda, Spurgeon pregou o seu primeiro sermão. Depois disso, aos 17 anos, ele já foi convidado a ser pastor de uma igreja batista ali da sua região. Tudo isso porque era bem perceptível o dom de Deus na vida de Spurgeon. Eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu depois de ele ter chamado, e aí depois você pode falar das obras. Pode ser? Eu só lembro. Bom, logo em seguida que Spurgeon foi então chamado para pastorear essa igreja, aos 17 anos, o que é incomum hoje, já era incomum naquela época, De fato, eles perceberam algo de Deus ali, e pessoas viram, que ele teria algo relevante a fazer. E quando Spurgeon recebeu uma carta vinda de fora, e nessa carta havia um convite para que ele fosse pastorear uma igreja muito maior do que a que ele tinha começado, porque ele havia começado em uma bem pequena. E depois dessa carta, uma simples carta, mudou a vida de Spurgeon completamente, porque ele precisou ir para uma igreja que já havia sido uma igreja grande, uma igreja frutífera, mas que passava por um momento ruim. E
providência divina, mais uma vez, que sempre esteve na vida dele, ele foi chamado para essa igreja para começar o ministério ali. E foi a partir dali que todos os sermões de Spurgeon, no início do seu ministério, começou, de certa forma, a ser alavancado pelo Espírito Santo de Deus, e a obra ali começou a crescer, e através da vida dele, o Senhor Deus fez grandes coisas, né? Levou muitas pessoas ao arrependimento, e o sermão dele era um sermão que tinha uma pessoa que tinha muita habilidade no falar, mas que falava de uma forma muito compreensível para todos, de forma que as pessoas mais simples conseguiam ouvir o Evangelho, conseguiam ouvir a explicação da palavra do Senhor e se arrependiam e se convertiam ao Senhor. Um ponto importante que a gente deve citar é porque ele era chamado de o príncipe dos pregadores, mas isso se dava não só por causa da sua capacidade oratória, mas por causa dos irmãos que intercediam com ele e por ele. A vida de Spurgeon era embebida em oração. Não só ele orava, mas os irmãos oravam com ele e por ele também. Tem uma história que fala que nessa igreja que Spurgeon foi pregar, já pastorear, e a igreja já era um certo tamanho, tinha uma salinha minúscula lá em um dos espaços da igreja. E nessa salinha, enquanto Spurgeon pregava, os irmãos da igreja ficavam orando na pregação dele, durante a pregação dele. Ele pregava e os irmãos oravam pela conversão. Então a gente entende que ao mesmo tempo que Spurgeon era um excelente pregador, ao mesmo tempo que ele tinha uma capacidade gigantesca, ele não se ausentava do Espírito. Era como se ele entendia a sua responsabilidade, mas não deixava de fora a responsabilidade de Deus, a soberania do Senhor em cuidar das suas pregações, da sua capacidade, das palavras que ele viesse a falar, ou dos irmãos que ele viessem a converter-se através da pregação de Spurgeon. Ele entendia muito bem que não era só a sua capacidade, mas que era o Espírito Santo que mudava e transformava o coração dos irmãos que o ouviam. Interessante também que, aproveitando esse serviço, quando Spurgeon foi perguntado acerca da responsabilidade humana e soberania de Deus, se nós devemos pregar, já que Deus ele tem sempre os seus eleitos, Spurgeon respondia que não tem como você conciliar coisas que já estão juntas, não tem como você conciliar dois amigos. Então, justamente para enaltecer esse fato, que por mais que exista a responsabilidade a soberania de Deus em chamar os seus eleitos, a responsabilidade humana ela está sempre ali presente na pregação do Evangelho, em se fazer útil, né, nas mãos do Senhor, e também nas orações dos irmãos. Ele diz que o ministério dele só atingiu o que atingiu porque tinham irmãos fiéis que estavam sempre dobrando os joelhos e levando suas orações ao Senhor para que Deus fizesse uma obra através da vida dele. E é importante a gente falar isso porque Spurgeon era um pregador batista reformado, então ele cria na predestinação. Não era só a sua palavra, ele cria que o Senhor já tinha convidado seus eleitos para a conversão, já tinha separado os que eram seus. Então, em momento algum, Spurgeon entendia que, porque Deus tinha os seus eleitos, Spurgeon não devia pregar. Sim. Então, ele já caminhava nessa premissa de que, por causa do Senhor ter os seus eleitos, é que Spurgeon pregava, porque sabia que Deus ia chamar através da pregação do Evangelho. Muito interessante, né, ouvir essa frase que Spurgeon entendeu que não se podia conciliar duas coisas que já andavam juntas, né? E Spurgeon realmente viveu dessa forma, sabendo da soberania divina, responsabilidade humana. Ele conciliou, né, na sua vida também muito bem a fé e a obra. Ele viveu de uma forma que ele vivia por fé na vontade soberana de Deus, fazendo aqui então tudo aquilo que a palavra chamou ele para fazer. Spurgeon é o príncipe dos pregadores, mas não é só nesse sentido que ele se destacou na sua vida. Não foi apenas a pregação. Spurgeon tem várias obras, né? Obras literárias, escritos, obras sociais em si, onde eu quero destacar que ele construiu uma escola
e também construiu um orfanato. Esse orfanato até hoje, lá na Inglaterra, ele existe e ainda funciona. Spurgeon também tem vários escritos e além disso Spurgeon é um homem de vida de oração e devocional de forma bem fervorosa. Spurgeon, tanto que quem tem a oportunidade de ler, nós vamos falar um pouco sobre isso, tem o Manhã e Noite com Charles Spurgeon. Além desses devocionais de dia e noite com Spurgeon, ele tem pelo menos 63 volumes de sermões publicados, dos mais variados assuntos, sobre a graça, sobre Cristo, sobre o Espírito, arrependimento, fé, sobre a soberania de Deus, sobre as obras que os homens devem fazer, sobre o pecado. Então, Spurgeon não se limitava a um assunto só, a um assunto específico. O que a Bíblia estava falando com ele, ele falava também com os irmãos. Escrevia, ele anotava, ele fazia suas pregações, às vezes no sábado à noite para pregar no domingo, ou às vezes passava a semana toda preparando alguma mensagem. E todas elas, ou boa parte delas, foram publicadas e nós temos registros delas até em português, também aqui na nossa língua. Caso você queira ler alguma coisa que vale muito a pena, você pode ler em português mesmo, que já está bem traduzido em muito conteúdo do próprio Spurgeon. Um livro bastante conhecido, né? Na verdade são 4 volumes, são os comentários de Spurgeon sobre o livro de Salmos. Né? Então esses volumes são muito detalhados, muito profundos, e no final de cada capítulo ele deixa algumas dicas, né, para as pessoas que querem pregar a palavra a partir dos textos em Salmos. E além dessas dicas que ele tem nos Salmos, ele tem também uma outra série de livros sobre pregações, chama Lições aos Meus Alunos. Então, cada um deles ele fala alguma lição que ele havia ensinado para os alunos dele na escola que ele tinha, e essas lições ele publicou também em forma de livros, para que hoje a gente tivesse acesso para entender um pouco mais de questão de pregação, de como interpretar um texto, de como entender o texto, e também falando, é claro, sobre oração em um dos seus livros, registrando lá para que os irmãos não entendam que somente a oratória é suficiente. A vida de oração deve caminhar lado a lado com quem pregasse os sermões ou falasse alguma coisa acerca da palavra de Deus. Nós já falamos aqui, né, sobre várias coisas acerca da vida de Charles Spurgeon, mas tem algumas coisas interessantes que nós podemos falar sobre a pessoa dele, né, quem ele foi. Porque às vezes quando a gente começa a estudar sobre a biografia de alguém, a gente pode cometer o erro de enaltecer demais uma pessoa como se ela fosse quase como uma espécie de divindade. É um erro muito comum às vezes as pessoas cometerem. Mas é importante também a gente falar sobre o ser humano que ele foi. Ele foi uma pessoa que foi considerada por muitas vezes bipolar, né? Uma pessoa que lutava constantemente contra a tristeza. Ele era uma pessoa que no púlpito pregando, ele era uma pessoa, um pregador completamente vivo, cheio da palavra do Senhor. O Espírito Santo de fato, né, usava da vida dele para falar de uma forma muito viva com os irmãos. Mas Spurgeon, ele era uma pessoa que por diversas vezes entrou em depressão. Inclusive teve aquela famoso episódio em que de tantas pessoas que vieram para assisti-lo um dia, coube 10 mil dentro de um lugar e ficaram 10 mil pessoas de fora, e alguém lá no meio gritou que estava acontecendo um incêndio naquela noite. E por causa disso houve um alvoroço muito grande, 10 mil pessoas em um lugar, e o resultado disso foi que aconteceram 7 mortes. E a partir disso, desse episódio, isso foi somente um dos episódios em que Spurgeon entrou em depressão profunda. Então ele foi uma pessoa, o que eu queria dizer com isso é que ele foi uma pessoa completamente dependente, né, do Espírito Santo do Senhor. E todas as pessoas que pegam para analisar os sermões dele observam que ele era uma pessoa que desde o início até o final do sermão, ele colocava a sua vida na dependência de Deus, completamente na dependência de Deus. Ou seja, Spurgeon foi um instrumento nas mãos de Deus e que enfrentou por toda a sua vida seu lado humano, né? Inclusive esse problema emocional teve seus resultados na parte física dele também, foi onde ele desenvolveu várias doenças que levou à sua morte também. Mas é isso, Spurgeon foi uma peça nas mãos do Senhor, uma ferramenta muito útil e diferenciada, né, de fato, em toda a história, que isso teve um impacto muito grande, mas
foi uma obra realmente de Deus, uma obra divina realizada por meio desse servo do Senhor. A vida dele é tão envolvida com a palavra de Deus que uma vez a esposa dele, Susana Spurgeon, ela comentou que sempre que eles iam para algum vilarejo ou algum rancho perto lá da cidade deles, eles davam um jeito de fazer um culto, fazer algum devocional lá, e Spurgeon sempre falando publicamente. No final, depois que ela deu esse depoimento falando que Spurgeon sempre pregava nessas vilazinhas pequenas, ela falava assim, ela chegou a citar: a nossa vida era sempre envolvida no Espírito. A nossa vida era sempre envolvida no Espírito. Ela falou isso por causa da vida que eles levavam. Então, ou eles estavam pregando, ou fazendo a obra, ou eles estavam em oração. Era sempre assim, envolvido com a obra de Deus. Eles não tinham espaço para fazer qualquer outra coisa. O que eu acho muito especial deles é que, apesar disso, eles foram capazes de ter 8 filhos. Vou tirar essa parte, mas eu quis falar mais para vocês. 8 filhos. Pensa na teoria. Algumas curiosidades legais sobre o Spurgeon. Certa vez, o Spurgeon estava testando ali a acústica de um auditório. O Spurgeon alcançava e pregava por milhares de pessoas, né, numa época onde não tinha nenhuma tecnologia. Né, então, ele, nesse teste de acústica, ele fala em voz alta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O trabalhador ali que estava no final dessa construção desse auditório escuta essa frase e se converte ao Senhor. Há uma estimativa também que até os 20 anos de idade, Spurgeon pregou pelo menos 600 sermões. Outras duas curiosidades de Spurgeon é que uma das suas escolas conseguiu formar homens o suficiente para, naquela época, plantarem 200 igrejas novas, congregações em vários lugares diferentes. E sobre o orfanato que ele havia fundado, Spurgeon era capaz de dar presente para todas as crianças individualmente na época do Natal, mesmo quando esse número de crianças foi aproximadamente 1000. Chegamos então ao final desse vídeo. A gente espera que você tenha gostado. Estudar essa história de Spurgeon foi edificante para nós, e a gente espera que isso também seja para você, mesmo que existem muito mais coisas ainda sobre sua história, muito mais riquezas, principalmente em seus livros e seus sermões, se você puder pesquisar depois. A gente deixa aqui essa pequena passagem aqui sobre a história dele para vocês serem edificados e também se interessarem um pouco mais dessa grande biografia que é do Príncipe dos Pregadores. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, comente, pergunte, nos mande mensagem, faça alguma coisa aí pra gente saber se você está gostando, se está sendo legal, o que a gente precisa melhorar, qualquer coisa, a gente está aqui por vocês. E antes de tudo, a gente sabe a época que a gente está vivendo. Eu queria deixar então uma frase do nosso querido Spurgeon antes de a gente encerrar esse vídeo, para que conforte o nosso coração. Nenhuma flor veste tão adoravelmente um azul como aquelas que crescem ao pé das montanhas geladas. Nenhuma estrela cintila tão brilhantemente quanto aquelas que reluzem do céu polar. Não há água tão saborosa e doce como a que salta no meio da areia do deserto. Nenhuma fé é tão preciosa como a que vive e triunfa na adversidade. A fé provada traz experiência. Charles Haddon Spurgeon.